Show. Então, galera, boa noite para todo mundo. Eu sou o Gustavo, faço parte do PET Elétrico. Esse é o nosso segundo aulão em cooperação com a galera do GET Engenharia Computacional. Assim como o primeiro, a gente vai fazer uma parada voltada mais para o exercício, mostrando o que cabe na prova, como que resolve tudo, e menos na parte teórica. Então, se alguém tiver alguma dúvida muito forte na parte teórica, não estiver entendendo muito bem, a gente tem essa série de vídeos focada nelas. Alguém vai mandar o link aí no chat. Eu recomendo que vocês vejam, espero que possa ajudar. Mas enfim, eu vou passar 3 exercícios e ao final de cada um eu vou dar uma olhada no chat. E quem quiser pode digitar a dúvida no chat mesmo, pode abrir o microfone. E então, vamos lá, vamos começar, né? Muito bem. Nosso primeiro exercício é de string. Ele diz o seguinte: faça o que se pede. Letra A. Desenvolva uma função que receba como parâmetro uma string contendo um endereço de e-mail. A função deverá, na parte relativa ao domínio da empresa, isto é, no trecho posterior ao caractere arroba, contar o número de caracteres que não são letras, retornando este valor. Caso o caractere arroba não seja encontrado, a função deverá retornar o valor -1. Por exemplo, para o e-mail josé.silva2002@dep4.fjf.br, a função deverá retornar o valor 3. Letra B. Faça um programa, função main, que lê o teclado uma string e chama a função anterior. O programa deverá imprimir, dependendo do retorno da função, e-mail inválido ou o domínio contém x caracteres que não são letras, onde x deve ser o valor contabilizado. Então, olha, eu vou dar uns 10 segundos aí para todo mundo poder ler de novo, digerir o exercício e tudo. Aí a gente já começa resolvendo. Então, vamos lá. Já estou aqui no Replit. E eu vou escrever o que está pedindo aqui, o exercício, para a gente não precisar ficar voltando e para ficar bem claro também. A letra A, peraí, deixa eu aumentar aqui que fica melhor para todo mundo. A letra A, ela quer o seguinte: escrever uma função que lê endereço de e-mail e retorna quantos caracteres, não letra, tem após o arroba. Se não tiver arroba, retorna -1. Beleza, então essa função, ela recebe um string e ela retorna um inteiro. A letra B é a main que lê, ou que pede do teclado esse endereço de e-mail. E se o valor retornado for -1, devolve endereço inválido. Se não, ela fala o domínio contém x caracteres que não são letras. Ó, vou botar aqui include stdio.h. Vou botar também essa biblioteca aqui, que ajuda muito quando a gente mexer com string. E um define tam sem o tamanho máximo da string, beleza? Então, ó, com base daqui da letra A, é bem de boa desenvolver a função declarar ela. Se ela retorna um inteiro, int, eu não vou pôr caractere, e o que ela recebe é uma string, logo char e-mail. Então, muito bem, a função já foi declarada. Agora a gente tem que pensar quais são as variáveis dela. Olha, eu vou usar apenas duas. Uma é fundamental, eu vou chamar de resposta. É o valor que ela vai retornar, ou -1, ou o número de caracteres. É o que vai retornar. A outra eu vou chamar de arroba, que é para indicar aonde que na string está o índice que é correspondente ao arroba, se ao menos existe um arroba. E além disso,
eu também vou pôr resposta sendo -1. Por quê? Se a gente encontrar algum arroba, eu vou passar a resposta para 0, e aí a cada não letra depois do arroba, eu vou somando mais 1. Se a gente não encontrar nenhum arroba, fica no -1 e é isso mesmo. Então, beleza, já declaramos a nossa função, declaramos as variáveis dela. Agora a gente tem que percorrer a string para identificar onde está o arroba, onde estão os caracteres e tudo. Para isso, usamos um loop for. Esse strlen aqui é o tamanho da string. Para percorrer ela. E o que tem que ter nesse loop for? O que a gente tem que identificar quando percorre a string? A primeira coisa é se tem arroba ou não. Então, ó, if e-mail i igual a arroba, então eu vou dizer aqui, ó, arroba igual a i, estou identificando qual índice que é o arroba, e eu vou passar a resposta para 0, como eu tinha comentado. Tá bom, essa parte aqui identifica se tem arroba ou não. Agora a gente quer contar quantos caracteres depois do arroba não são letras. Então, if depois do arroba, ou seja, i maior que arroba, e aqui eu vou fazer a parte de identificar. Vai ser if, aí alguma condição que verifica se é letra ou não é, e se for verdadeira, se não for letra, eu adiciono 1 às respostas. E no final do programa, eu retorno, a função retorna resposta. O que sobrou agora é o seguinte: qual vai ser essa coisa aqui que vai identificar se o caractere é letra ou se ele não é? Eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça é botar if e-mail i é igual a ponto, ou e-mail i igual a vírgula, ou igual a 1, ou igual a 2. Só que levaria muito tempo, é bastante caractere que não é letra. Então não é um jeito mais prático. Para fazer de uma maneira legal, a gente pode usar da tabela ASCII. Eu vou abrir aquela aqui, ó. A tabela ASCII é tipo assim, cada caractere tem um número correspondente a ele. E aí quando a gente pega essa tabela, a gente repara que todas as letras aqui maiúsculas estão no mesmo intervalo. Eu quero identificar alguém que não é letra maiúscula, ou seja, ele tem que estar fora desse intervalo. Então, como que eu faço isso? Bem, e-mail i, ou ele tem que ser menor que o A, maiúsculo, ou ele tem que ser maior que o Z maiúsculo. Só assim ele vai estar fora desse intervalo aqui. Então, a primeira parte, que hoje eu vou botar. Peraí. E-mail i tem que ser menor que o A maiúsculo, ou tem que ser maior que o Z maiúsculo. A gente não quer que ele apenas não seja maiúsculo, a gente quer que também ele não seja nenhuma letra minúscula. Ou seja, além dessa condição aqui, tem outra, um E tem que ser menor que o Azinho, análogo. Tem que ser menor que esse e ser maior que esse. Então, e-mail i menor que Azinho, ou e-mail i maior que o Z. Faltou o I aqui. Agora está correto. Então, recapitulando. A gente quer que ele esteja fora desse intervalo, ou seja, ele tem que ser menor que o Azinho e maior que o Zzinho, ou maior que o Zzinho, quer dizer. E a gente quer que ele esteja fora desse intervalo, ou seja, menor que o Azão ou maior que o Zzão.
Então tá pronto já a nossa função. Tem mais uma coisa que eu vou botar, que é um valor inicial para o arroba de 100. Por quê? Se tiver arroba, o arroba vai apontar para o índice e tá tudo certo. Mas se não tiver, esse if aqui vai dar uma bugada, porque, tipo assim, o arroba não é ninguém, e aí a gente está vendo se o i é maior que ele ou não é. Então isso pode atrapalhar a nossa função. Então eu estou botando 100, porque 100 é maior que qualquer i, já que o i, o tamanho máximo é 100, é o 100, então o índice é 99. E assim, se não tiver arroba, não vai contabilizar de jeito nenhum e vai retornar -1, igual a gente quer. Agora, por último, sobra fazer a função main para chamar chamar essa função aqui. Então eu vou botar int main. Primeira coisa que a gente tem que fazer na main, declarar o que tem que declarar. Então, int, e-mail, resposta também, para ver qual vai ser o valor. Agora a gente vai ler do teclado e-mail. Eu explico essa linha aqui daqui a pouco. Assim. Ó, se a resposta for -1, e-mail inválido. Else, que printa o domínio contém porcentagem de caracteres que não são letras. Tudo certinho. Vou ver se está funcionando o programa e daqui a pouco eu já explico essa parte aqui e dou uma recapitulada. Opa, tem uma coisa a mais. Deixa eu ver aonde. Tá faltando um, eu acho. Não, peraí, deixa eu ver. Ah, entendi. Deixa eu ver se é menos, então. Isso. Tirar isso agora. Isso é um momento. Desculpa, gente, pela coisa aqui, inconveniência. Porque eu tinha esquecido de fechar o loop do for. Mas vamos ver agora. Ok. Sem arroba e bem inválido. Um caractere não letra. O ponto. Um caractere que não é letra. Com 2. Para a direita, arroba. Ó. 4. Dando certo, então. Agora que está pronto, deixa eu ir dando uma recapitulada geral para ficar mais claro. Primeira coisa, por que eu botei essa linha esquisita aqui? Bem, quando a gente usa o fgets, ele está capturando o enter que eu dou também quando eu termino de escrever a string. Então, supondo que não existe essa linha aqui, ele vai retornar sempre um caractere a mais, como não letra, que é o enter. Mas a gente não quer isso. Então, como que a gente faz? A gente bota que o penúltimo elemento dessa string vai ser eliminado, vai ser 0. E o último a gente já sabe que é o 0 barra lá. Então isso aqui é mais questão de como que funciona o C mesmo.
Mas agora, voltando para a função, a gente tinha que ler o endereço de e-mail e retornar quantos caracteres não letras tinha após o arroba. E se não tivesse arroba, retornar -1. Para isso, receber uma string e retornar o inteiro, então. A gente fez essa parte, declarou duas variáveis, resposta e arroba. E aí, no loop for, a gente primeiro identificou se tinha um arroba e depois foi vendo para os elementos maiores que o arroba se eles eram letra ou não. Eu vou dar uma olhada no chat porque eu quero ver se alguém, tipo assim, tem alguma dúvida e tudo. Vou dar uns 10 segundos também para ir vendo direito, se alguém quiser dizer alguma coisa. Pode dizer, sabe? Se quiser abrir o microfone, ou se quiser falar mesmo. Onde? Deixa eu ver. Aqui, nessa aqui, que eu tô mostrando? Não, não foi não. Ô, Gustavo, fica aí no código que eu vou lendo pra você o que ele falar. Ah, tá. Pergunta a linha. Gustavo, comenta Deixa aqui eu pra dar um nós zoom qual a aqui. linha. Mas Deixa você eu dar pode um ligar a zoom câmera aqui. também, sem nenhum problema. Microfone, Samuel. Eu falei errado. Microfone. Linha 26. 26. Ah, sim. Então, essa biblioteca. Peraí, deixa eu tirar o zoom agora. Essa biblioteca string, ela permite várias coisas, tipo printf, tipo scanf, para manipular string. Uma delas é o strlen, que ele vê qual que é o tamanho da string. Você bota strlen, nome da string. Aqui, ó. Esse valor aqui vai ser o tamanho dela. Então é muito mais prático o exercício assim do que ficar botando número. Se ficar mais fácil um pouco, isso aqui significa meio que o comprimento da string. Então, isso aqui que eu estou botando aqui nada é mais enquanto o i for menor que o tamanho da string. Beleza? Ele disse que entendeu. Show. Esse stlen, ele conta o /0? Então, não. No /0, tipo assim. Tipo assim, ele conta, mas não roda mais, porque no /0 já é o último. Tudo certo, pessoal? Não sei se você viu, o Sávio também comentou que poderia ter usado o TAN ali. Nessa baixa da linha 26, eu acho. Sim, eu uso o strlen para dar mais segurança, mas, tipo assim, fica a escolha. Pode ir pro segundo? Alguém quer algo dizer? Ninguém comentou mais nada. Pode ir pro segundo. Então tá. Peraí, só pra não ter que botar tudo de novo, já vou deixar um. Deixa eu voltar a apresentar aqui. Ah, inclusive eu tinha esquecido de mostrar como que é a saída, ó. Aqui, exatamente o que a gente botou, que deu lá. O primeiro exercício foi de string, e esse segundo aqui ele é mais de matriz. Esse aqui eu acho que é o tipo mais complicado de exercício que pode cair. Então vou tentar ir com um pouco de calma, mas a gente vê que dá para desembolar. Deixa eu ler primeiro, né? Imagine que as K colunas de uma matriz formem uma sequência circular, considerando assim que, após a coluna K-1, a sequência volta para a coluna 0. Faça o que se pede. Letra A. Crie uma função que receba duas matrizes quadradas, A e B, máximo 100%, um inteiro K, máximo 100, representando o número de linhas e colunas utilizadas e um valor inteiro N,
indicando o tamanho do deslocamento. Esta função deve copiar os elementos da matriz A para a matriz B, deslocado n colunas para a direita, realizando a volta se preciso. Exemplo, se k igual a 10 e n igual a 11, a coluna de índice 11 equivale à coluna 1. Letra B. Crie um programa principal que declare as variáveis necessárias, leia a dimensão das matrizes, a matriz A e N com valores do teclado. Além disso, imprima na tela a matriz B após a execução da função de A. Observação. Os exemplos abaixo contêm valores iguais nas colunas e sequenciais nas linhas apenas para facilitar o entendimento de como o deslocamento deve ocorrer. No preenchimento da matriz, o usuário pode digitar quaisquer valores. Então, olha, pelo menos eu acho bastante confuso esse enunciado, mas com a saída, olhando como que é a saída, vai ficar mais claro. Só que antes, vou dar um tempinho aí de novo para todo mundo ler. Mais uma vez, tudo, para a gente poder avançar. Então, beleza, pessoal. Agora com a saída, faz mais sentido o que ele quis dizer. Vamos ver, ignora isso aqui por enquanto. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. O tamanho é 5, logo vai ser uma matriz 5 por 5. Aí ele preenche a matriz aqui. E o deslocamento, 2. Na saída, a gente repara, então, que cada coluna, ela meio que foi 2 casinhas para a direita. Aqui, a coluna que estava aqui foi para essa aqui, ó. Aí a coluna que estava aqui foi para essa. Todas iam 2 casinhas para a direita. E a parte mais complicada é que é uma sequência circular, ou seja, quando ela passa do final, ela volta para o início. Então a 5 aqui, ó, 2 casinhas para a direita. Então ela foi essa, só que ela volta aqui e depois essa. A 4 foi essa e depois essa. Então é mais ou menos isso que está rolando. Para o primeiro caso, que é quando o deslocamento é menor que o tamanho da matriz. Quando o deslocamento é maior que o tamanho da matriz, a gente vê daqui a pouco. Por enquanto, bora focar nesse aqui, que está rolando isso. Dá para entender que está rolando isso de 2 casinhas para a direita, mas a conta exata que tem que fazer, a expressão, fica bem complicado só olhando assim saber o que é. Eu, ao menos, acho bem difícil de discernir. Então, eu anotei aqui do lado qual coluna de B está recebendo qual coluna de A, para ficar um pouco mais fácil. Então, ó, a coluna 0 está recebendo a coluna 3. Coluna 1 recebendo coluna 4. Coluna 2 recebendo coluna 0. Coluna 3 recebendo coluna 1. E coluna 4 recebendo coluna 2. A operação parece que é um pouco diferente para as colunas que estão abaixo do N e para as que estão acima. Porque algumas delas vão ter que dar uma volta. Mais especificamente, as que estão acima de N, ou igual, aqui, ó, essas daqui, elas vão dar a volta. E aí, qual a operação que está olhando aqui? Bem, a gente sabe que N igual a 2. Aí a coluna B, que é 2, está recebendo a coluna 0. A 3, a 1. A 4, a 2. Dá para ver que a gente está subtraindo N para fazer a operação das 2 casas para a direita. Então, ó, B de J, para esses aqui, para esses 3, B de J está sendo A de J menos N. Aí o 2 vira 0, o 3 vira 1, o 4 vira 2. Tá bom. Para esses aqui tá mais claro. Agora e esses? Meio que a gente está fazendo a mesma coisa. Só que tem que lembrar que é uma coluna circular. Então o 0, por exemplo, tipo assim, se a gente subtrair o 2, ficaria menos 2. Só que ele volta do início, ó. Então, supondo que tá a coluna 0 aqui, a gente vai puxar 2 da direita. Então a gente puxa essa e essa. Aqui, ó. A coluna com 4. Mesma coisa para 1. A gente puxa essa
E agora a gente vai puxar essa aqui. O que a gente está fazendo então, beleza, é J menos N, só que aí chega um momento que volta no final. Para fazer essa operação de voltar no final, a gente vai somar K então. Por quê? Somando K, a gente volta para o final da matriz. Vamos testar então aqui, ó. 0 menos 2 mais 5, 3. 1 menos 2 mais 4, ó. 1 menos 2 mais 5, 4. Então, de fato, é um pouco complicado, né? Mas entendendo essa parte aqui, meio que a maior parte do exercício está feita. Eu vou começar aqui o exercício até anotando essa questão. Ó, se J maior, se J menor que N, a gente está fazendo B, J, é igual menos N mais K. Se não, ou seja, se é maior ou igual, a gente está só fazendo J menos N. É esse o raciocínio da questão. Isso aqui, ó, entender essa parte. Tem uma última coisa que faltou, que é quando o N é maior que o K, né? Mas nesse caso, o que importa é só o resto de N por K. Porque a gente está sempre voltando do início. Quer ver o exemplo que ele deu? Ó, se K é igual a 10 e N igual a 11, a coluna de índice 11 equivale à coluna 1. É o resto. Você divide 11 por 10, sobra 1. Se fosse 12, seria a coluna 2. Porque está voltando do início. Então a gente meio que desconsidera os que estão a mais, as voltas que já deu. Então, ó, isso aqui é válido para se está na primeira volta, ou seja, N menor que K. E se deu mais de uma volta, a gente não vai usar o N, a gente vai usar outra variável, que eu vou chamar de N2, que é igual a N, o resto disso, por K. E aí vai ser exatamente a mesma coisa. Eu pego colar, ó. Só que usando o resto ao invés do N em si. Então, esse é o raciocínio da questão. Bora ver o que está pedindo agora. A letra A que é o quê? Que a gente faz a função que recebe A, B, K e N, e aí ela desloca A, N colunas para a direita. Então, recebe A, B, K e N, e desloca e preenche B como A com N colunas deslocadas para a direita. É isso, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Assim, então ela recebe. Eu botei aqui. Só botar de novo. A, B, K e N. Ela retorna alguma coisa? Não. Essas informações aqui, eu sempre gosto de fazer isso, de falar o que ela recebe, o que ela retorna, que aí o tipo e os parâmetros fica bem claro. O que a gente percebe, ó? A gente percebe, ó, que vai ser void, eu vou chamar ela de preenche, e os parâmetros. A string A, meu Deus. A string B, e agora... É inteiro, não, Gustavo? É Olha, matriz. está certo, cara. Eu tô
Com o anterior na cabeça, tá certo, é isso mesmo, inteiro. Então, galera, eu vou dar até um tempo para todo mundo olhar aí, porque, tipo assim, foi muita coisa falada de uma vez só, mas meio que é exercício. Então, só para, tipo assim, estar na mesma página, antes de agora escrever o que tá aqui. Não tem fim. Então, vamos começar. A gente tem que declarar alguma coisa? Bem, a gente já tem quase tudo que a gente precisa. O A, o B, o K e o N. Só falta o N2 para quando foi esse caso aqui. Então, int N2. Agora, a gente vai ter que começar a ler a matriz A, percorrer ela, e para isso, utilizamos dois for. For int I igual a 0, I menor que K, I mais. Agora deixa eu botar o segundo. For int J igual a 0, J menor que K, quadrado, lembrando, então J nas duas. Mais. A gente está percorrendo a matriz A aqui, e conforme vamos lendo ela, vamos preenchendo B. Então, relembrando, vamos ter dois casos. O primeiro deles se é a primeira volta, ou seja, N menor que K. Se esse caso rolar, é isso aqui, ó. Então, if J menor que N, eu vou botar isso aqui. Vou até copiar e colar, porque é exatamente isso. If J menor que N, eu tenho que passar para minúsculo, né? E se não, a gente bota. E, ó, eu esqueci de botar a coluna das linhas, né? Mas ela mantém, então não vai fazer diferença não. Se não, B e J, o que era? Aqui, ó, bem mais simples, só A, J menos N. Tranquilo, essa primeira parte que está feita, vou fechar esse if aqui. Já está fechado, quer dizer. Então, if n menor que k. E se estiver na segunda volta? Nesse caso, else, né? A gente vai ter o n2 sendo n, aí o resto por k. E isso aqui também, só que ao invés do n, o n2, que é o que importa agora. Tá tudo ok. Só tá faltando fechar um colchete aí na matriz A, no J. Onde? Em cima de onde você tá com o cursor aí? Não, pra lá. Na matriz A. Então, aqui na aula. Ah, é porque é isso tudo, né? Esse J menos... Ah, tá. Deixa eu botar aqui parênteses, fica mais de boa. Aqui. Essa operação aqui. Essa também. Isso é para fazer ela, que vai dar a volta na matriz e sair lá no começo. Isso. Lá no final, na verdade, porque tá puxando pela direita. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tá. Aqui, ela meio que volta aqui.
Uhum. Agora estou olhando aqui se está tudo certo com os... coisa. É isso mesmo, acredito que a nossa função está feita. Alguma dúvida até aqui? Já vou perguntando da vez. Mas depois é a parte mais fácil, só verificar mesmo. Samuel, alguém falou alguma coisa aí? Não. Então, deixa eu pegar a parte B. E aí, só para dar uma lembrada, né? A parte B é simples, é só criar o programa que declara as variáveis necessárias, lê as matrizes, teclado, tudo, A do teclado, e imprime B depois de chamar a matriz. É aquilo, bem automático. Int main, 0, a gente tem que declarar K, N, A, B. Agora a gente tem que pedir o K, que vai ser o tamanho da matriz. Atribuir a K. Depois disso, a gente tem que ler a matriz A, fazer I menor que K. Tá bom, a gente já leu aqui agora a gente tem que chamar pedir um N também, que é o deslocamento. Esquecendo. E por último, chamar a matriz. Esse qual nome eu botei para ela, preenche. E os parâmetros A, B, a ordem que está aqui, a N. Beleza, agora já vai para essa parte aqui, preencher. E depois eu tenho que verificar o seguinte. Eu tenho que printar na tela o B. Então, for printf. E vai ser B e pronto. E essa parte aqui só para soltar uma linha, né? De cada coluna para cada. De cada linha para cada linha. Tá tudo ok, né? Agora, para verificar, eu vou botar esse exemplo aqui mesmo. Ó, tamanho, 5. Ah, digito, né? 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus. Ignora, pessoal. E o tamanho do deslocamento, 2. Está igual. Aqui, ó. 4, 5, 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3. Certinho, tá feito o exercício. Eu acho isso aqui bem complicado. Então, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida e tal. Tudo certo, pessoal? Vou tomar um gole d'água aqui e aí, enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar.
Então tá, vou ir partindo então para o último exercício nosso, da minha parte, né, que é o 3. Esse aqui agora vai ser sobre struct. É engraçado que esse exercício é um textão enorme, mas eu cortei a maior parte dele, continua gigante. E tem os exercícios da prova que são assim, né, que é um texto muito grande, mas, assim, não precisa assustar, é só, a maioria, tipo assim, só contexto e tal. Vamos ler. Para experimentar o manejo inteligente, um produtor inseriu um sensor em uma de suas lavouras. Este sensor é responsável por registrar a umidade do solo a cada hora do dia. Sempre que a umidade estiver abaixo de um valor limite, a irrigação deve ser acionada automaticamente. Letra A. Cria uma estrutura chamada EST, underline lavoura, capaz de armazenar o tipo de lavoura, o código da área e o valor registrado pelo sensor de umidade a cada hora de um dado dia. Seguem os campos. Aí tem aqui uma string para falar o tipo da lavoura, um inteiro para falar o código, e aqui o dado do sensor, que é um número quebradinho. B. O produtor deseja verificar o número de vezes que a irrigação foi acionada durante um certo dia. Para isso, faça uma função que receba como parâmetro uma estrutura est lavoura. Aí, sabendo que o acionamento é feito sempre que a umidade apontada pelo sensor foi inferior ou igual a meio, sua função deve retornar o número de vezes durante o dia em que a umidade registrada foi inferior ou igual a este valor. E por último, faça um programa que leia os dados da faça um programa que leia os dados da lavoura armazenando-os numa estrutura est lavoura. Dado o custo de R$ 1.800 para um único acionamento da irrigação inteligente, a partir de uma chamada da função do item anterior, imprima na tela uma mensagem indicando o gasto total com a irrigação no dia em questão. E novamente, um tempo aí para todo mundo ler, depois a gente vê a saída e depois a gente faz. Então vamos lá. Tá aqui o exemplo de entrada e saída. Aqui o nome, o tipo ele passou banana, o código 104, e aí vários valores aqui. Aí ele vê quantos desses valores foram menor que ou iguais a meio e multiplica lá pelo 1.800. Beleza, vamos resolver então. A letra A é bem simples. Ela pede o seguinte, que a gente crie a estrutura igual foi pedido. Basta fazer aquilo. Então, ó, vou até fazer ela direto de uma vez. Para criar a estrutura, a gente bota o type-def struct. Aqui o nome dela, est lavoura. E os dados eram, deixa eu até relembrar aqui, char, tipo lavoura, tamanho 51, e código, e por último float para dados sensor 24. Então tá feita a letra A, ela é basicamente só isso mesmo, mas para ver se está sabendo o conteúdo tudo. Agora a letra B, ela vai percorrer os dados do sensor e retornar quantas vezes o valor foi menor ou igual a meio. A função para percorrer. Então, essa função, ela retorna inteiro e recebe est lavoura. Uma est lavoura para ver os dados do sensor. Vamos criar ela.
int, vou chamar de n vezes, e o parâmetro que ele recebe é este lavoura, lavoura. Aí ele vai ter que retornar um inteiro, eu vou chamar de retorno, é a única nossa função, começa sendo 0. Ele vai percorrer os dados do sensor. E aí ele vê o seguinte, olha, se esse dado foi menor ou igual a meio, ele vai somar mais um ao retorno, que aí quer dizer que foi acionado. E no final tem que botar o retorno, né? Retorno. Retorno. Bem simples, já foi feito aqui a letra A e a letra B. Agora a letra C, ela... Vou voltar aqui. Ela cria uma main que vai ler tudo que precisa, e a cada vez que foi acionado, ela vai multiplicar por 1.800. E aí a gente vai ter imprimido um custo total ao final da questão. Aqui, o gasto total de irrigação foi de... e o valor. Então, ó, vamos lá, o que a gente precisa declarar é uma est lavoura, valor para o custo, e eu já começo pedindo informações da lavoura. Primeiro, o tipo dela, depois eu explico porque eu botei esse C aqui. Vou pegar o código. Por último, agora é um vetor, né? E mais. Float. Foi declarado tudo. E aí, gente, esse negócio aqui que eu boto do asterisco e C. Porcentagem, asterisco e C. Eu não sei se alguma prova já pediram isso, mas eles pedem às vezes por causa desses bugs que dá em C mesmo, depois que você mexe com string. Às vezes o enter ser capturado para o próximo e tudo. Então tem exercício que dá um problema, e esse coisa aqui, ele meio que remove algum caractere anterior se tiver. Não costuma ser muito necessário, quando eles falam no exercício, no enunciado, mas eu gosto de botar às vezes por precaução. Nunca, tipo assim, nunca foi prejudicou. Então eu sempre gosto de botar. Agora, eu vou atribuir o valor ao custo, né? Que é o valor que isso aqui vai retornar, ou seja, n vezes lavoura multiplicado por 1.800. Por último, eu faço um printf, o gasto total com a irrigação foi de... Ver quantas casas decimais ele está botando. 2. Então, porcentagem de ponto 2F é custo. Já tem o retorno zero ali. Tudo certo. Vamos ver se está funcionando, né? Vamos botar os dados ali desse primeiro. Ó, banana. Olha, 104. Deixa eu botando. 03, 07, 07, 07 e botando.
Para ficar mais fácil, eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar o mesmo número aqui que ele botou de menores ou iguais a meio. Ou seja, é 103, 1 meio, 1, 2, e são só 3. Então, ó, 3 só que foram, já tem um ali. E o resto eu vou preenchendo, ó, com valores qualquer. Vou botar tudo 0,9. Não gastar muito tempo, né? Cinco mil e 5.400. Tá dando igual. E aí, pessoal, vocês podem ver que o exercício de struct, eles não costumam pedir um raciocínio tão complicado, igual foi o de matriz exterior. Eles costumam mais ver isso mesmo de criar struct direitinho, usar ela como parâmetro bacana e tudo. E aí, alguém ficou com dúvida com a parte? Passar a struct na função. Você está dizendo aqui? Você disse passar. Ele falou como parâmetro. Ah, tá, aqui então. Passando como parâmetro. Bem, passar, a gente só botou o nome dela. Não importa qual struct seja, a gente só passa aqui o nome na função. E para declarar, a gente só fala o tipo e depois o nome também. É como se fosse float, int, você faz a mesma coisa, só que ao invés de botar float, int, tudo, você bota o nome da struct. Só muda isso. Você pensa como se fosse um int. Mas aí você tem que lembrar. Exatamente. Você tem que lembrar o seguinte, tipo assim, aqui. Não é isso mesmo, tá certo. Eu ia falar outra coisa. Isso é fora da pergunta. A estrutura funciona como se você estivesse criando um novo tipo de variável, né? Isso. Então, na hora de inicializar ela ou passar ela como parâmetro, é a mesma coisa que você faz nos outros tipos. E aí vocês devem ter visto que tem vários jeitos de declarar uma struct. E eu gosto bastante disso aqui, ó. Você bota typedef struct, um espacinho com chaves no final, o nome dela, com ponto e vírgula. E aqui dentro você vai botando o que ela tem. Aí para que você filhe a cada um, você vai botando ponto. Tudo certo? Sim, sim, obrigado. Tranquilo. Então é isso, pessoal. A minha parte aqui já vai finalizando. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E aí eu vou deixar de transmitir a tela agora. E vou passar pro Bernardo aí. Show. Deixa eu começar a apresentar aqui. O Samuel ia mandar alguma coisa aí no chat Sim, antes. vou mandar aqui o formulário, gente, de avaliação. Por favor, responda aqui pra gente, Mas ainda tá? temos exercício ainda. Sim, ainda temos um pouco mais de exercício. Querem que dê o tempo, que espere um pouco, ou já pode começar? O que vocês acham aí? Bom, então eu vou começar falando aqui. Nosso aulão de algoritmos, eu e o Gustavo e o Samuel somos do PET Elétrica da UFJF e estamos aí junto com o Get fazendo essa parceria para trazer para vocês o aulão. Eu e o Gustavo, todos os exercícios que o Gustavo trouxe e que eu também trouxe são das nossas provas que caíram quando a gente fez algoritmos, veio lá do período 2020.1, foi o primeiro período em RE, né, EAD. Então a gente fez algoritmos e a gente trouxe diretamente das nossas provas para, tipo assim, ver algo que realmente cai. Eu até verifiquei que alguns dos exercícios que eu trouxe aqui caíram em alguns dos exercícios de revisão que vocês tiveram que fazer, mas eu vi que ninguém mandou resposta lá no grupo, então eu vou explicar eles para você aqui. E é isso. Vou começar aqui no primeiro exercício. Ele é de matriz, que eu acredito que é o tópico assim, mais complicado, igual o Gustavo mencionou. E bom,
Exercício 1 da nossa prova. Na letra A, cria uma função que receba duas matrizes quadradas, A e B, máximo de 100 por 100, e um inteiro K, máximo 100, representando o número de linhas e colunas preenchidas na matriz A. Essa função deve copiar elementos de A para B espelhados na horizontal. Como assim espelhados na horizontal? Assim como a gente pode verificar aqui. Então, teoricamente, na letra B ele vai falar que tem que ler e tal. Você lê os valores. Esse aqui é a dimensão da matriz, 5 por 5, porque sempre vai ser matriz quadrada. E aqui lê a matriz, né, do teclado. E o que tem que sair é justamente esse espelhamento da matriz. Ou seja, o que está na última coluna vai para a primeira, penúltima para a segunda, a do meio fica do meio e por aí em diante. Basicamente, você só altera a coluna, a linha fica a mesma, só que invertida. Eu vou fazer letra por letra o exercício, porque eu acredito que fica mais fácil de detalhar cada parte. E aí na letra B a gente parte para o programa principal, enfim. Então, na letra A, a gente vai focar só em fazer essa função, que vai receber como parâmetros duas matrizes quadradas e um inteiro K, representando o número de linhas, e vai copiar os elementos de A para B, só que espelhados na horizontal. Então, vamos aqui para o Replit. Bom, eu passei aqui, já antes, para a gente facilitar nosso tempo, os comentários, que aí a gente já sabe o que tem que fazer. Então, na letra A, a gente vai definir os tamanhos de 100 por 100 das nossas matrizes. Define L 100 e define C 100. Linhas o máximo de 100, coluna máximo de 100. Beleza. Agora a gente tem que criar uma função que espelha a matriz A em B horizontalmente, que vai receber como parâmetros A, B e um inteiro K como parâmetros. Como na função ela não vai ter que retornar nada, então ela vai ser do tipo void. Aqui eu vou colocar o nome dela, espelha matriz, certo? Ela vai receber como parâmetros a matriz A e B. Então, int A, de tamanho L e C, máximos, B, L e C também, opa, LC, e um inteiro K, certo? Foi o que ele pediu. Então, agora a gente tem que fazer esse espelhamento. Antes a gente vai inicializar algumas variáveis de auxílio, né, para a gente, o famoso int i, que quase tudo tem. E a gente vai criar uma variável de auxiliar também, porque para espelhar, a gente vai percorrer a matriz no i e no auxiliar ao contrário na coluna. Vocês vão ver quando eu fizer aqui. Então, para espelhar, a gente vai percorrer a matriz igual a 0 e menor do que k, certo? Porque k é a dimensão da matriz que a gente vai passar para a função. E mais aqui, certo? Aqui a gente vai colocar for j igual a 0. E aí aqui, junto com j, a gente vai inicializar essa variável auxiliar também. A gente vai colocar auxiliar igual a k. Por quê? E a gente vai percorrer justamente nessa coluna ao contrário. Então, a coluna vai começar com o maior valor possível, e vai reduzindo a cada repetição. Vocês vão ver quando eu terminar aqui. E a atualização das variáveis, vai acontecer a repetição até que j seja menor do que k, e as atualizações j++ e auxiliar menos, certo? Esqueci de inicializar a variável j. Acontece. Int j. Então, beleza. Então, a gente vai espelhar, ou seja, a matriz B com valores i e j, porque é a matriz normal, vai receber a matriz A de linha i, porque a linha não vai alterar, ela só vai ser invertida, então a gente quer que as linhas se mantenham. Das colunas vai ser auxiliar. Só que não só auxiliar -1. Porque, por exemplo, se eu dou como parâmetro que o tamanho das matrizes é 5 por 5, ela começa do 0 e vai até o 4, certo? Os índices 0, 1, 2, 3, 4. Ela tem um tamanho 5, mas o índice é -1. Então, a gente vai ter essa coluna aqui como auxiliar -1, certo? Então, essa linha significa o quê? Por exemplo, a matriz B, 0, 0,
vai receber, digamos que eu coloquei o K igual a 5, certo? Matriz 5 por 5. Então, a matriz B 0, 0 vai receber A 0 e 4. Ou seja, ela vai receber o valor de A que está no 0, 4, certo? E com isso a gente já consegue fazer esse espelhamento com o auxílio dessas repetições. E a gente já faz o espelhamento e altera tudo na matriz B. E como a gente sabe, quando a gente faz uma alteração em matriz em uma função, ela vale para todo o programa, certo? Então, a função está pronta. Aqui a gente só dá um return nada, porque ela é uma função void. Então, essa é a função que espelha a matriz A em B horizontalmente e recebe A, B e inteiro K como parâmetros. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a parte do slide. Bom, na letra B, crie um programa principal que declare as variáveis necessárias, leia a dimensão das matrizes e a matriz A com valores do teclado. Além disso, imprima na tela a matriz B após a execução da função de A. Aqui uma observação igual tinha do Gustavo, porque as nossas provas foram parecidas, mas não iguais, então tinha essa observação em quase todos os exercícios de matrizes. Então vamos passar para a letra B agora. Certo? Letra B. Inicializa as variáveis necessárias. Então, primeiro a gente tem que inicializar as nossas matrizes. Int A de tamanho L e C, certo? E B de tamanho L e C também. Show. A gente vai inicializar int I e J também, nossas variáveis auxiliares para repetições. E por enquanto eu acho que é isso. Caso eu esqueça de alguma, no meio do programa a gente ajeita ali. Ler a dimensão das matrizes do teclado. Então aqui a gente vai ter um... Aí, tá vendo? Já estava esquecendo a dimensão. Int dimensão. Eu sempre gosto de fazer exercício assim, que eu vou vendo o que eu tenho que fazer e dependendo da variável que eu preciso, se eu já tenho ou não, eu declaro na hora. Porque declarar tudo antes, às vezes eu declarar mais, declarar menos, então eu acredito que assim é da melhor forma. Aqui a gente coloca um scanf, porcentagem D, adereçando ele para dimensão, certo? Pronto, lemos a dimensão das matrizes. Aqui a gente vai ler a matriz. Então, para ler matriz, a gente faz o padrão de repetição, certo? E como a gente colocou o tamanho da matriz, né, LC máximo de 100, mas a gente só quer ler até a dimensão necessária. Se eu quero uma matriz de dimensão 6 por 6, eu não vou ter que ler 100 valores. Então, aqui nessa repetição, a gente, em vez de colocar a repetição até o tamanho das matrizes L e C, a gente vai colocar até a dimensão que a gente leu do teclado. Atualização do I, for j igual a 0, j menor do que dimensão, j mais mais, certo? E aí aqui a gente vai ter um scanf, porcentagem D, adereçando isso para a matriz A, deixa eu dar um espaço, para a matriz A, na posição I e J, certo? Então, é a repetição padrão para ler matriz. Acredito que todo mundo use isso em qualquer programa que for fazer para matriz. Agora, a gente vai chamar a função de espelhamento com parâmetros A, B e dimensão. Nesse caso, a nossa função ela é void, certo? Então, a gente não tem que adereçar nenhum valor que vai receber o que a matriz ia retornar. A gente só digita o nome da matriz. No nosso caso aqui é espelha matriz. A gente digita o nome da função. E passa os parâmetros, obviamente, a matriz A, a matriz B e o valor dimensão, que lá na função vai ser o valor K, certo? E aí, aqui embaixo, a gente vai ter imprime a matriz B, dando um Enter após cada linha. Para a gente ter tudo bonitinho, né? Sem nenhum problema de quando for imprimir aqui, só para quem o usuário ficar melhor acostumado. Então, a gente vai ter novamente uma repetição, for igual a 0, e menor do que a dimensão, e mais, for o j igual a 0, j menor do que dimensão, j mais,
que a gente vai fazer o printf porcentagem D, e vou dar um espaçozinho depois para ficar bonitinho também. Quem tem toque aí. E a variável que a gente vai querer que esteja nesse porcentagem D é a nossa B e J, certo? E a questão que eu falei do enter após cada linha, né? A gente coloca aqui printf /n, certo? Então, eu acho que tá tudo certo, que não ficou pendente em nada da questão. Só não sei o que é esse K aqui que tá... Ah, é porque eu não coloquei o tipo, né? Nem aqui, nem aqui. Int e int. Pronto, perfeitamente. Então, acho que é isso. Deixa eu rodar para ver se tem alguma coisa errada. Não. Se alguém puder me ditar aí. Não tem como me ditarem, né? Deixa eu ver aqui. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes. Igual do Gustavo, para a gente ver se está rodando corretamente. Então, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5. Foram 3 vezes, né? 1, 2, 3. Pronto. Aqui ele já imprime para a gente 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, igual a gente queria. Certo? Então tá aí. Esse é o primeiro exercício. Bem básico de matriz. O do Gustavo era bem mais complicado, porque envolvia você fazer ele todo na questão circular e tal. Isso que é mais simples, mas mesmo assim, essa lógica da matriz, entender o que você precisa fazer, né, aqui dentro da função para que ele espelhe do jeito que o exercício quer, é o que é fundamental para a questão. Ter essa sacada de você percorrer junto com esse J aqui, ter essa variável auxiliar que vai diminuindo, entendeu? Para fazer esse espelhamento é essencial. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Se quiser abrir o chat, abrir o microfone, podem abrir. Nada? Ok. Então, eu vou passar para o exercício 2. Se alguém tiver alguma dúvida no meio, pode ligar o microfone, falar no meio, sem problema algum. Bom, o exercício 2, esse aí estava nos exercícios de revisão. Faça o que se pede, desenvolva uma função que receba como parâmetro uma string e modifique o conteúdo do texto após a primeira ocorrência de ponto final, passando as letras minúsculas para maiúsculas. A função deverá retornar o índice da primeira ocorrência de ponto final ou o valor -1, caso nenhum ponto final seja encontrado. Aqui a gente tem exemplo de entrada e saída. Então, o que a nossa função precisa fazer é identificar esse ponto final e passar as minúsculas para maiúsculas. Nesse caso aqui, ele identifica, certo? E faz as minúsculas serem maiúsculas. Vou lá para o exercício para a gente fazer essa letra A, porque, como eu disse, eu acredito que fica bem mais fácil. Então, novamente, eu separei em comentários aqui, para ficar mais fácil para a gente. Defini o tamanho da string, eu já defini. Coloquei um 500 aleatório aqui, só para ser uma string grande. E aqui está a nossa letra A. Desenvolva uma função que receba um parâmetro como parâmetro uma string, modifique o conteúdo do texto após a primeira ocorrência de ponto final, passando para minúsculas, as minúsculas para maiúsculas. Deve retornar o índice de primeira ocorrência de ponto final ou -1, caso nenhum ponto final seja encontrado. Então, ele vai retornar ou o valor do índice ou -1. Então, aqui a gente já tem uma função que é do tipo int, né? Eu vou colocar int retorna índice, certo? E o parâmetro dela vai ser uma string char. Vou colocar aqui texto, tamanho tam, conforme eu defini ali em cima. Então, primeiro de tudo da nossa função, a gente vai declarar as variáveis necessárias, né? Que, novamente, igual eu falei,
eu declaro o i, e depois se eu precisar de alguma eu volto e declaro. E depois de declarar as variáveis, a gente vai ter que verificar a ocorrência de ponto final, certo? É o mais importante, certo? Aqui eu também vou colocar int índice, porque ele vai justamente retornar esse índice. E eu vou colocar ele como -1 já, porque se ele identificar, ele muda esse valor de -1. Se não identificar, continua -1, certo? Então, primeiro a gente vai verificar se tem um ponto final na nossa frase ou não. Então, a gente vai colocar if, for, i igual a 0, texto de diferente de /0, certo? Então, ele vai percorrer a string até o enter e mais. Beleza. Aqui eu vou colocar if texto de igual ao caractere ponto, a gente vai ter o nosso índice atualizado. O índice vai receber o valor i, certo? E se isso acontecer, eu vou dar um break que vai acabar com essa repetição. Porque é justamente isso. Identifiquei a primeira ocorrência de ponto final, dei um break na repetição e vou para o resto da função. Porque senão a gente iria atualizar mais de uma vez esse índice se tivessem 2 pontos finais ou por aí vai. Então, dei o break, certo? E aqui depois a função da repetição a gente não precisa fazer mais nada. Porque se ele não tiver o ponto final, ele vai percorrer a string toda até o enter e não vai fazer nada. Ele só vai fazer se existir um ponto final. E na primeira ocorrência desse ponto final, ele já atualiza o índice e dá um break. E caso ele não faça nada, o nosso índice ainda está como -1, né? Então, depois dessa repetição, a gente vai ter que verificar se o índice ainda está como -1. Então, if índice igual a -1, o que vai ocorrer? A função vai retornar o índice. Return índice. Porque aí a gente já acaba com a nossa função e já passa para o programa principal. Entendeu? Porque no caso não teve ponto final, então ele não tem o que fazer mais. Então, caso não seja o -1, a gente vai ter agora que fazer as minúsculas passarem para maiúsculas depois do ponto final. Então, a gente vai fazer um for igual a índice, porque a gente vai querer que isso aconteça depois de onde ele identificou esse ponto final. Então, for igual a índice, texto de diferente do /0, certo? E mais. A atualização da nossa repetição. Então, ele vai percorrer a string a partir de onde ele encontrou o ponto final até o enter que ele deu. E dentro da repetição, a gente quer o quê? Atualizar justamente as minúsculas para maiúsculas. Então, primeiro a gente precisa verificar se a letra é minúscula. Então, if texto de i for menor ou igual ao azinho e texto de i for, caso que é maior ou igual a azinho, perdão, maior ou igual a azinho, e texto de i for menor ou igual a z. Porque conforme aquela tabela ASCII que o Gustavo mostrou para vocês, são números, então o azinho é menor do que o zzinho, então, enfim. Se o caractere estiver entre azinho e zzinho, a gente vai querer mudar, né? Trocar de minúscula para maiúscula. E aqui que entra uma dica, que quando eu fiz algoritmos, a Lorenza, minha professora, deu essa dica em algum dos Moodles da vida aí, que é, para atualizar de uma minúscula para maiúscula, basta você atualizar a variável assim, string assim, texto de i vai receber texto de i menos azinho mais azão. É um truque aí que vocês podem utilizar na prova, sem problema. Eu utilizei isso quando caiu essa questão na minha prova e
ganhei 100% nela. Fazendo isso aqui, você muda a letra que é minúscula para maiúscula. E acabou. Ele vai percorrer a string toda desde o ponto final até o enter. E ele vai verificar. Se for letra minúscula, ele atualiza. Se não, ele não precisa fazer nada. Então a gente não precisa colocar nenhum else ali. Depois da repetição, a gente vai dar um return índice para lá no programa principal a gente verificar o que vai acontecer. Deixa eu voltar para o slide. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode falar. Eu volto no código. Nada? Eu tenho uma dúvida Pode que falar. eu não sei quando que eu devo usar fgets ou o scanf, só que com por cento C, sabe? Qual que seria mais Sei. adequado para qual E- situação? Existe uma diferença, eu acho que alguma delas não. Alguma delas identifica o enter e alguma não identifica, né? Agora eu não tô lembrado. Você lembra disso? Eu acho que a fgets identifica enter sim. Então, eu sempre uso a fgets. Aqui eu vou mostrar que eu vou utilizar ela também. E no próximo exercício também eu utilizo. Mas assim, fica a critério de você, porque eu acho que cada uma tem sua particularidade, sabe? Por exemplo, do FGTS, ele pega esse enter, então se você precisasse adicionar um número, depois você precisa dar aquele porcentagem, asterisco C, sabe? Sim, sim. Então é assim, depende muito do código e de como você quer utilizar. Não Entendi. existe um padrão, sabe? Varia, né? Entendi, É, beleza. Brigadão, era isso mesmo. Eu nada. queria Mas saber. assim, você analisa o que o exercício quer, sabe? Mas na maioria das vezes, eu acho que é FGTS sem mistério, Aham. É. que funciona bem. Ah, tá bom. Beleza. Brigadão. Nada. Deixa eu Valeu. passar aqui agora para a letra É B. nada. Não temos nenhuma dúvida no chat, tá? Show. Na letra B, faça um programa função main que leia do teclado uma string e chame a função anterior, ou seja, a função que a gente fez na letra A. O programa deverá imprimir, dependendo do retorno da função não foi encontrado ponto final, ou foram realizadas alterações após a posição x, onde x deve ser a posição do primeiro ponto final no texto. Neste caso, imprima também a string modificada. Certo? Tá aqui o que ele deve sair e a string modificada também. Porque é igual a situação da matriz, se eu faço a modificação na função, ele também modifica no programa final, na função main, né? Então vamos lá, voltar para o código aqui. Então, primeiramente, a gente inicializa string e as variáveis necessárias. Então, a gente faz char frase. Aqui você pode dar o nome que quiser, de tamanho tam. Eu vou dar um int i e um int condição, que vai ser a variável que vai receber o nosso índice da função, vai retornar. Aqui, lê a string do teclado, no caso que fizeram questionamento. Eu sempre uso esse fgets, não sei porque eu continuo falando gets, acho que é mania. Eu sempre uso ele e me adequo no resto do código, porque eu acho mais fácil. Nesse caso aqui, eu quero atribuir para string frase, o tamanho é tam, studim, perfeitamente. Depois disso, eu vou chamar a função, então eu vou dar aqui a variável condição, vai receber o que a nossa função vai retornar. A nossa função chama retorna índice e tem como parâmetros apenas a string. Então a gente chama a função atribuindo valor para a variável condição e dá como parâmetro a string frase. Aqui a gente vai começar já o que precisa ser impresso. Caso retorne -1, imprimir não foi encontrado ponto final. Então if condição igual a -1, a gente vai ter um printf não foi encontrado ponto final. Opa, aqui não foi encontrado ponto final. Ponto. Vou colocar um barra N aqui, porque eu gosto que fica bonitinho sempre. Mania. Que é ponto e vírgula. Perfeito. Ok.
Fizemos o nosso if. Caso contrário, imprimir foram realizadas alterações após a posição x, com x sendo o índice retornado. Então, else, a gente vai dar um printf, foram realizadas alterações após a posição tal, dá um /n aqui antes de praxe. Após a posição, aqui eu vou colocar um porcentagem d, que vai ser justamente o índice retornado pela nossa função. Se ele fosse -1, ele já ia dar um printf aqui e acabou, não ia imprimir isso. Então, sem problemas que a gente está fazendo aqui agora. E depois disso, ele quer que imprima a string modificada. Então, printf novamente. E aí aqui a gente vai dar um porcentagem s, antes um /n. E aqui a gente vai colocar a nossa string frase. Eu acho que é isso. Não tem mais nada, só dar para ver se tem algo, não. Tudo certinho, sem nenhuma sintaxe de erro. Alguém tem alguma dúvida? Vou fazer o teste aqui. Essa primeira frase aqui é muito difícil de escrever. Eu travo a língua, eu me enrolo todo. Vou escrever essa aqui. O bode bravo berra e baba na barba. O bode bravo berra e baba na barba. Não foi encontrado ponto final. Caso eu escrevesse o bode bravo ponto berra e baba. Realizados após a posição 12, bode bravo, berra e baba. Sem mistério. Alguém tem alguma dúvida? Se não, vamos continuar aqui. Vocês querem que continue, que faça mais um, ou já estão cansados? O que vocês acham aí? O próximo é de estrutura, é bem rapidinho também. Mas caso vocês estejam cansados e não queiram ver mais, tudo bem. Vocês quem mandam. Faz mais um. Beleza, vou fazer. Então, bora pro último aqui. Exercício 3 também caiu no meu TVC. Parecido com o Gustavo, a gente tem um textaço aqui, um documento publicado em blá, 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 contextualização chata. Tá, aqui começa a ficar interessante. Os 3 estados do Sul tiveram produtividades superiores a 3.200 litros de vaca por ano. Em seguida, aparece Minas Gerais com 2.840 litros de leite por vaca no ano. De olho nesses números, um produtor mineiro resolveu registrar mensalmente a quantidade de litros ordenhado de uma das suas melhores vacas durante um ano. Letra A, cria uma estrutura chamada hash_vaca, capaz de armazenar o nome da fazenda, o código identificador da vaca e sua produção mensal no período de um ano. Seguem os campos. Aqui a gente tem um campo char, que é a string, que vai ser o nome da fazenda, um campo int, que é o id, e um float, litros ordenhados. A gente percebe que esse litros ordenhados tem 12, porque ele vai separar aqui um para cada mês do ano, certo? Então, vamos lá para o código para já fazer essa estrutura aqui. Já fiz também alguns comentários para facilitar nossa vida. Temos um define aqui. Definir média mineira fica mais fácil, o número de meses no ano. Obviamente 12. Média mineira 2.840 e ano 12. Cria uma estrutura chamada hash_vaca capaz de armazenar o nome da fazenda, blá, 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 blá. Seguem os campos. Esses aqui são os campos. Então, vou dar um Ctrl C, certo? E vamos começar aqui. Type def struct, Ctrl V, né? E aqui o nome da nossa estrutura, hash_vaca. Só alinhar isso aqui para ficar bonitinho. Criamos uma estrutura, letra A feita
Isso aqui é ponto de graça, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas sempre cai igual. Eles sempre pedem para fazer a estrutura com os campos designados. Então, fica ligeiro, porque é ponto de graça. Não tem como errar isso. O próximo, faça uma função. Peraí que eu não li a letra B, né? Mas está ela toda aqui, então, enfim. Faça uma função que receba como parâmetros uma estrutura hash_vaca com os dados da vaca. Sua função deve retornar 1, caso a vaca consiga uma produção total superior a 2.840 litros, e deverá retornar 0, caso contrário. Então, a gente já vê que ela vai retornar ou 1 ou 0. Então, primeira coisa, a nossa função é do tipo int, certo? Int, aí o nome eu vou colocar análise média, certo? Como parâmetros, a gente vai ter que passar uma estrutura hash_vaca. Então, essa estrutura é como se fosse o tipo da nossa variável. Se a gente cria uma função normal, normalmente a gente passa como parâmetro, sei lá, eu quero passar um inteiro, eu passo o int k, por exemplo. Só que no nosso caso, a nossa variável é do tipo hash_vaca. É só como se fosse um outro tipo de variável, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É só entender isso que sai tudo perfeitamente. Então, o tipo da variável é hash_vaca, e aqui a gente coloca um nome para essa variável que passamos como parâmetro. Aqui eu vou colocar vaquinha. E é só isso que ele quer como parâmetro, mais nada. Então, aqui eu vou colocar uma chave e a gente vai começar a função. Sua função deve retornar 1 caso a vaca consiga uma produção total superior a 2.840 litros e deverá retornar 0 caso contrário. Então a gente já vê que a gente vai ter que acessar essa parte aqui da estrutura, porque é aqui que está armazenado litros ordenhados. Então a gente vai ter que fazer um total e somar todos esses, tudo que foi armazenado aqui dentro. Então aqui a gente já cria uma variável auxiliar, int i, certo? Criamos também um int total para nos auxiliar. E aí a gente vai percorrer aquela estrutura ali toda, for igual a 0 e menor do que ano, né? Porque a gente quer percorrer durante 12, ele quer a produção total superior à produção total do ano. Então, i menor que ano e mais. E dentro da nossa repetição, a gente vai justamente atualizar esse total, porque o total começou como 0, que eu vou inicializar ele como 0 só para não ter erro de lixo de memória. Total igual a 0, e aí aqui dentro a gente vai atualizar esse total sempre que acontecer a repetição. Aqui é um comandozinho mais igual, certo? Que vai somar ao valor anterior o que eu colocar depois. Era a mesma coisa que eu fizesse... Opa, abri errado aqui, perdão. Era a mesma coisa que eu fizesse total igual a total mais alguma coisa, certo? Então aqui a gente bota um mais igual. E o que eu vou somar nesse total? Eu vou ter que acessar da minha vaquinha a essa parte aqui. Eu esqueci como chama esse tipo de variável. Se é string, se é estrutura, eu esqueci. Mas enfim, a gente vai ter que acessar essa parte aqui da nossa vaquinha. Então vai ser vaquinha ponto litros underline ordenhados, e a gente vai começar do 0 e vai até o final dessa parte aqui. Correto? O que ele está... Enfim. Ah, eu já sei, porque aqui tem que ser float. Float. Acho que é isso. Tá, mas depois vai dar certo. Eu ainda não aderecei nada. Então, pronto. A gente já vai fazer o total. E aí agora a gente vai ter que ver o que a nossa função vai retornar. Ela vai retornar 1 se for maior do que 2.840 e 0 caso contrário. Então, if total é maior do que média mineira, que eu defini lá em cima, algo vai acontecer. O que é esse algo? A nossa variável i, por exemplo, vou colocar aqui
outra variável, só para não confundir, int condição. Então, se for maior que a média mineira, condição vai receber o valor 1, certo? Caso contrário, nossa variável condição vai receber o valor 0, certo? E aí aqui a gente vai dar um return condição. Então, está pronta a nossa função. Acredito que está tudo corretinho aqui. Não sei porque que ele está de vermelho aqui, mas eu acho que é só porque eu não inicializei aqui ainda. Depois a gente vai testar. Então é isso. Alguma dúvida nessa letra B aí? Acho que não, né? Deixa eu apresentar aqui de novo. A letra B já fizemos. Agora a letra C e última. Faça um programa que lê os dados da vaca armazenando-os numa estrutura. A partir de uma chamada da função do item anterior, imprima uma das mensagens. Produtividade superior à média mineira ou baixa produtividade. Aqui a gente tem exemplos de entradas e saídas. E é isso. Vamos lá. Bom, primeiro vamos inicializar as variáveis até a da vaca do tipo estrutura. A gente tem que inicializar essa variável para depois passar ela como parâmetro. Então, primeiro eu vou começar por ela, hash underline vaca. Vou colocar o nome da nossa variável de mimosa. Vou colocar uma variável auxiliar, como eu sempre coloco. E também vou colocar condição, que vai receber esse valor que a gente retornou. Acho que é isso. Acho que só essas, depois qualquer coisa inicializa o outro. Ler do teclado o nome da fazenda, a ID da vaca e a quantidade de litros ordenhados no ano. Usar porcentagem asterisco C no scan do ID. Coloquei esse lembrete aqui, justamente porque como eu vou utilizar o fgetS, eu coloco isso aqui antes do scan do ID, para não ter problema com Enter. Então aqui eu vou colocar fgetS, e aí onde que eu vou armazenar o que eu leio do teclado? No mimosa, ponto, nome, underline, fazenda. Certo? Nome, underline, fazenda. O tamanho é 71, que ele colocou lá em cima, e aqui Studim sem erro. Agora eu vou dar um scanf para ver o ID da vaca, só que antes vou colocar o que eu comentei com vocês. O ID da vaca é do tipo int, né? Int. Então, porcentagem D. Aqui eu vou adereçar a mimosa.id underline vaca. Certo? Como assim não tem? Óbvio que tem. Eu acho que está certo isso aqui. Enfim. Eu vou colocar um for para a gente ler a quantidade de litros ordenados no ano. Então, for igual a 0 e menor do que ano e mais. Coloco uma chave ali. E eu vou dar um scanf no valor. Porcentagem F, porque é do tipo float. E aqui mimosa, adereçar antes. Mimosa.litros, underline, ordenhados e ponto e vírgula. É isso. Ah, já sei porque que estava dando erro. Aqui, ó. Não coloquei o ponto e vírgula. Pronto. Fica sempre ligado nesses pontos e vírgula, porque um pode ser fatal. Pronto. Lemos todos os litros para cada mês do ano naquela estrutura, para a nossa vaca. Agora a gente vai chamar a função para analisar se a produção dela é maior ou não do que a média mineira. Então, condição recebe o nome da nossa função, análise média, tem como parâmetro apenas a variável da nossa estrutura. Então, aqui eu vou passar para ela apenas a variável mimosa. Certo?
Agora, imprimir produtividade acima da média mineira caso a função retorne 1 e caso contrário, imprimir baixa produtividade. If condição igual a 1, né? Opa. Condição igual a 1, printf. Novamente vou colocar um barra N para ficar bonitinho. Produtividade acima da média mineira. Sem erro. Else, caso contrário, printf, baixa produtividade. Ponto e vírgula. Tá pronto o nosso código. Acho que eu não me esqueci de nada. Bora testar? Samuel, pode ler para mim aí o que tá escrito, se eu não me engano, é Fazenda 7 Cachoeiras. 320 o ID. Os valores eu não lembro. Você pode ler aí para mim? Não tem como, mano. Eu passei o slide para ele. Ah, pode crer. Deixa eu voltar aqui. 300, 301. 300, 301. 311, 201. 302, 401. 312, 301. A parte mais chata é testar código. 321, 211. E aí aqui é 332, 421. Produtividade acima da média mineira. Conforme estava esperado. Aqui o outro não vou testar, não. Muito preguiça. Mentira, vou sim. Fazenda 7 Cachoeiras 320. Que eu vou colocar 0000001. Faz produtividade. Enfim. Tá funcionando o código perfeitamente. Se a gente quisesse imprimir o nome da fazenda ou o ID da vaca, era só colocar um printf ali também que ia dar certo. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida no código? Alguma dúvida de tipo de variável? Qualquer coisa, pode falar aí. Sem dúvidas, tranquilo. Vocês querem que faça algum exercício específico? Que vocês ficaram com dificuldade, alguma coisa? A gente só preparou isso aqui, mas acho que já deu para dar uma revisada boa, né, na matéria. Parar de apresentar aqui. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso aulão, então. Essa aula vai estar gravada, vai ser postada no Instagram do Pet Elétrica. Por favor, não esqueça de responder o formulário de avaliação, que também será mandado nos grupos, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, @Pet Elétrica UFJF. Isso aí. Acho que a gente vai disponibilizar no YouTube, né? Melhor do que no Sim, Instagram. sim. Não, bem melhor, bem melhor. Beleza. Gustavo, Responda quer esse falar alguma forms coisa aí. mais? Responda o Boa forms aí, por sorte na prova favor. aí. Isso aí. Responda o forms, por favor, que ajuda muita gente aí para saber o feedback de vocês, para a gente poder fazer melhor ainda da próxima vez. E é isso. Muito obrigado aí pela presença nessa sexta. E boa prova para todo mundo.